Bom, seguindo então com o nosso tutorial do jogo de plataforma 3D, agora a gente vai começar a mexer na física do nosso personagem e a movimentação dele. Então, indo aqui para a cena do nosso personagem, a gente vai agregar um script, porque a gente vai definir isso por script. Então, selecionando aqui o player, com o botão direito do mouse, attach script. Fazendo esse attach script, ele vai criar aqui um script chamado player.gd, e esse player.gd vai executar continuamente pelo motor, né, fazendo as funções todas de controle de personagem. Aqui já está sugerindo o próprio nome do Kinematic Body já na pasta personagem. Create, então a gente criou aqui o script. A gente vai começar definindo algumas variáveis. Então, uma variável que a gente vai precisar é a velocidade, que vai ser um vector 3. A velocidade vai controlar para onde o nosso personagem está indo, tanto quando ele está caminhando quanto quando ele está caindo, por ação da gravidade. A gente vai definir também a gravidade. A gente vai começar aqui com 9,8 metros por segundo, que é o padrão da gravidade, mas geralmente se utiliza a gravidade maior que a gravidade real na maioria dos jogos, né, pelo menos os que não são assim tão realistas, né, mais cartunescos, porque geralmente os personagens também pulam mais alto, então se a velocidade, se a gravidade for a normal, ele fica um jogo, parece que está jogando, correndo, pulando na lua. Então, provavelmente ao decorrer do projeto a gente vai utilizar uma gravidade maior. Nós vamos começar com a gravidade padrão. E além disso, uma velocidade de movimento que a gente vai ter quando ele estiver correndo. Vamos chamar aqui de vel corrida, a velocidade de corrida dele. Aqui coloca um valor inicial qualquer aqui, 2 metros por segundo, depois a gente vai atualizando, aumentando. Certo. Bom, além disso, a gente tem que definir as entradas, né, que a gente vai controlar. Input. Então aqui em Project Settings, Input Map, eu vou criar cima, baixo, direita, esquerda. E eu vou associar aqui as teclas correspondentes. Cima, associar uma tecla para cima. Baixo, associar uma tecla. Baixo. Direita. E esquerda. Pronto, já tem as teclas definidas. A primeira coisa, vamos fazer o código aqui da gravidade. Essas coisas a gente vai controlar numa função chamada func physics process. Physics process vai semelhante ao process, mas aqui é para cada frame e aqui é para cada frame de física, digamos assim. Mesmo que o jogo drope um pouco de frame gráfico, os cálculos ele pode continuar fazendo numa cadência mais certinha. Então, Physics Process. Primeira coisa que a gente vai fazer é a ação da gravidade. Então, como que a gravidade age? Ela age alterando a velocidade. A gravidade é uma aceleração que faz a velocidade vertical dele aumentar no sentido de caída, né? No sentido negativo do Y. Então, a gente vai fazer o seguinte. Velocidade ponto Y menos igual, né, que é equivalente a colocar a velocidade ponto Y igual a velocidade ponto Y menos, mas aqui a gente põe menos igual, gravidade ponto, vezes delta. Pronto. Isso vai fazer com que ele faça continuamente a queda.
gravidade haja continuamente na velocidade dele. Bom, e o que eu vou fazer com a velocidade? Vou fazer com que ele se mova, mas não posso fazer ele mover diretamente. Se eu simplesmente fizer ele se mover, ele não vai respeitar a colisão com os itens, com os static bodies. Então, para respeitar a colisão, eu vou usar uma outra função chamada Move and Slide. O que a Move and Slide faz? É uma função já pronta do Godot que ela faz a movimentação e ao mesmo tempo já verifica colisões para que o personagem não fique não ultrapasse objetos que ele pudesse colidir. O que eu passo como parâmetros? Uma velocidade, que no caso aqui é nosso vetor já de velocidade, e o vetor normal ao solo, para ele saber onde é que é o solo nesse jogo, né? No nosso caso aqui, o vetor para cima seria o vetor y. Então, eu posso colocar velocidade, e aqui vetor 3, 0, 1, 0, que é o nosso vetor para cima. Outra coisa, quando tocar no chão, eu não vou querer que a gravidade continue influenciando para não acabar passando do chão eventualmente, alguma falha do cálculo do Move and Slide. Então eu vou limitar para não ficar sempre crescendo a velocidade do y. Por isso eu vou verificar se ele está no chão. Como que eu sei se ele está no chão? O Kinematic Body já tem uma função para isso. If is on floor, ou seja, se ele estiver no chão, então velocidade.y igual a zero, a velocidade y dele vai zerar, certo? Vamos testar então. A gente for aqui no cenário, pegar o nosso personagem, colocar ele para cima, antes de executar o jogo ele vai ter que cair. Caiu e ficou no chão. Funcionou. Legal. Bom, agora vamos fazer o controle. O controle vai também alterar a velocidade conforme a tecla que tiver pressionada. Então a gente vai começar fazendo assim. Lembrando que tem diversas formas diferentes de fazer o controle de personagem, formas mais realistas, que levam em consideração a aceleração. Então isso varia bastante. Eu particularmente gosto de jogos que sejam mais com a velocidade mais específica, né? Então você pressiona para ir para a direita, ele já vai para a direita, não começa a acelerar para ir para a direita. Eu acho que dá um controle um pouco melhor. Mas claro, depende do estilo também de cada jogo. Para esse tipo de jogo eu acho que uma velocidade direta fica melhor. Então primeiro eu começo zerando a velocidade x, zerando a velocidade z. Agora eu começo a somar essas velocidades conforme a minha velocidade de caminhada. Como que eu vou fazer isso? Primeiro eu vou determinar uma direção. Vector 3. E essa forma que eu vou fazer pode até permitir depois trabalhar com controle analógico também, que ele tenha qualquer direção. Mas aqui a gente vai trabalhar com as 8 direções. Mas a lógica vai ser a mesma. Então var direção vector 3 0 0 0. Como que eu vou alterar agora a direção? Conforme as teclas que estiverem pressionadas. Então if input isActionPressed. Esse isActionPressed ele vai me dizer se o botão está pressionado. O justPressed é se ele foi pressionado naquele momento e antes não estava pressionado. E o isActionPressed é se está pressionado, aí não importa se há quanto tempo está pressionado, mas vai sempre retornar verdadeiro se o botão estiver pressionado. isActionPressed cima.
caso, direção ponto z menos igual a ponto zero. Então está apontando para o z negativo se estiver para cima. E agora a gente vai fazer para as outras teclas também. Se baixo, aqui mais igual a 1, direita, aí o x mais igual a 1, e esquerda, x menos igual a 1. Se eu simplesmente usar essa direção em conjunto com a velocidade de caminhada, de corrida, para alterar a velocidade, eu vou ter um problema, que eu até já vi em alguns jogos, que é o seguinte: o personagem corre na diagonal mais do que na horizontal e na vertical. Por que isso? Porque se eu somar a velocidade, se duas teclas estiverem pressionadas, tanto para cima quanto para a direita, por exemplo, que está correndo na diagonal, eu vou somar, eu vou ter um no vetor z e um no vetor x, fazendo aí o cálculo de trigonometria. Vocês vão ver que eu vou ter raiz de 2, na verdade, como a minha direção. Então vai escalonar para mais a minha velocidade, quando a velocidade deveria ser sempre 1. Para mim ter sempre uma direção cujo tamanho do vetor é 1, independente se o vetor está na diagonal ou não, né? Acho que de repente para explicar isso aqui dá até para fazer um desenho rápido. Vou tentar desenhar com o mouse mesmo, só para tentar ilustrar melhor. O que acontece é o seguinte: se tiver pressionado para cima, então aqui eu vou ter a seta para cima de direção. Se eu tiver pressionado para a direita, eu vou ter essa seta aqui. Vou fazer maior aqui. Se estiver para cima, eu tenho essa seta. Se estiver para a direita, eu tenho essa seta. Se os dois estão acionados ao mesmo tempo, quer dizer que o meu vetor de direção é esse aqui, ó. É z1 e x1. Quer dizer que ele vai estar aqui, ó. Esse aqui é o meu vetor de direção. Esse vetor de direção, ele não tem tamanho 1. Veja que ele é maior que esse vetor e que esse vetor. Para ele ter um tamanho 1 também, ser o mesmo tamanho vetor em qualquer direção, ele deveria seguir o padrão aqui de um círculo. Ou seja, ele deveria vir até aqui, para ter tamanho 1. Então isso vem lá das aulas de álgebra e geometria. Então, para me garantir que ele tenha tamanho 1 aqui na diagonal e não tenha um tamanho um pouco maior, né, eu vou ter que normalizar ele. Que é um cálculozinho bem simples, mas se eu quero fazer essa normalização, o Godot já tem alguma coisa pronta para isso, que é o seguinte: direção igual direção.normalized. Pronto, agora o vetor está normalizado, não importa se ele está apontando para a diagonal ou para um dos eixos, ele vai ter tamanho 1. Certo? Agora que eu tenho a direção, eu multiplico a direção pela velocidade de caminhada e acrescento isso no vetor de velocidade. Então, velocidade ponto x vai ser igual a direção ponto x vezes vel corrida, e velocidade ponto z vai ser igual a direção ponto z multiplicado por vel corrida. E se não me engano, o Godot ainda permite fazer um negocinho assim, ó.
deixa eu ver se esse caso vai funcionar. Velocidade xz igual a direção xz vezes v corrida. Então altera junto esses dois elementos aqui do vetor. Se não me engano funciona. Bom, então atualizei a direção. Conforme a direção e a velocidade de corrida, eu altero a minha velocidade. A velocidade y está sendo controlada pela gravidade. E aqui eu tenho um moving slide que vai mover aí na direção correta. Vamos salvar e vamos ver o que vai acontecer se eu executar. Vai acontecer um erro. É o XZ aqui. Não sei porque eu achei que funcionava, mas acho que não funciona. Então X e o Z. Caiu e temos movimento. Vamos aumentar aqui a velocidade de corrida dele, que está bem baixa. 5.0. Nota que ele não está girando para o local correto, né? A gente vai criar uma função onde ele vai girando aos poucos, tá? Mas agora, para ser uma coisa mais rápida, a gente vai deixar por enquanto assim mesmo, nesse ponto do tutorial. Depois a gente vai criar uma função que vai fazer ele virar pro local correto. Vamos ver se tem como fazer uma funçãozinha bem rápida aqui. O ideal é que ele aos poucos vire para a direção em que eu estou apontando, que ele não vire direto, tá? Mas vamos fazer ele virar direto só para pelo menos não ficar tão estranho. Então eu tenho aqui a minha direção. Então eu vou fazer o seguinte: se ele estiver apontando para algum lugar, então vou fazer assim: if direção ponto length, ou seja, se o tamanho do vetor for maior que 0, quer dizer que ele está apontando para algum lugar. Então o que eu vou fazer? Look at, então eu vou fazer ele virar para, aí eu tenho que ter um vetor aqui que indique isso. Eu vou fazer o seguinte: vou fazer a minha própria posição, translation, e vou somar minha translação com o vetor de direção. Vamos ver se vai funcionar assim de forma rápida. E aqui eu tenho mais um vetor, acho que é o vetor que aponta para cima. Só que ele está invertido. Isso acontece porque a gente colocou os olhos, na verdade, na parte positiva do eixo Z, e o motor geralmente considera que a parte da frente é a parte negativa do eixo Z, porque considera que o eixo Z está vindo em direção ao jogador e o Z negativo é que vai em direção ao cenário. Isso a gente pode alterar direto aqui no nossa representação do personagem. A gente vai pegar aqui os olhinhos dele e tirar aqui da translação e botar Z negativo. Pronto, o olho foi para lá. Tá, mas poderia alterar também a função lá de como que ele olha, né? Fazer uma rotação. Nós vamos deixar mais consistente aqui com como que o motor espera que os elementos sejam.
estranho, parece que ele não atualizou aqui. Vamos apagar e colocar de novo no cenário. Ah, sim. A posição está correta, mas a nossa animação, ela a posição dos olhos, né? Ela continua a animação mandando os olhos ficarem virados para lá. Então tem que alterar rapidinho aqui na nossa animação. Então, ó, a animação está fazendo isso. Então a gente vai vir aqui nos olhos e mudar o transforme dele, a translação para o Z negativo. E aqui no frame 0 colocar aqui o transforme como keyframe. E aí eu vou seguir lá para esse keyframe aqui, ó. Interessante que ele fez a movimentação. Aqui faltou desse olho, né? Negativo e keyframe, transforme do keyframe. Acho que ele colocou para lá, né? Então vou colocar aqui em 1 segundo. Vou mudar a translação Z dos dois olhos aqui para negativo. E vou adicionar aqui o keyframe desse olho e o keyframe do outro olho também. Isso, agora tá certo. Então ele estava atualizado, só que eu tinha esquecido que a animação também manipula a posição do olho. Isso, ó. Agora tá um pouco melhor. Claro que isso aqui não é o ideal, tá? Ele deve virar, mesmo que ele comece já a andar na direção correta, o corpo dele tem que ir girando aos poucos. A gente vai ver mais adiante. Bom, então agora o nosso personagem já tem um pouco de física e já tem a animação inicial e já responde aqui aos comandos. Então no próximo vídeo a gente vai fazer a animação de corrida e aprender como que a gente aplica essa animação de corrida de forma suave. A gente vai fazer uma transição suave de parado para corrida utilizando um Animation Tree. Então, muito obrigado pela atenção.